Bom, numa atualidade em que a imagem está cada dia mais relevante do que o conteúdo, a gente está acostumado a ver imagens imaginadas, photoshopadas fisicamente no mundo real. Tudo isso nesse universo em que o que acontece na realidade se baseia no que artificialmente, por inteligência artificial, o Photoshop, as pessoas imaginam. Então a cirurgia plástica nesse momento acaba se tornando um universo bastante relevante para discutir as questões de imagem e a relação, né, entre a autoimagem e as questões emocionais. Então hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Hermes Patrício. Tudo bom, doutor? Muito obrigado pelo convite, Laura. É muito, muito interessante que um cirurgião plástico seja convidado para falar sobre psicologia e psiquiatria, que é uma coisa interessantíssima para poder esclarecer para os pacientes que a cirurgia plástica não tão somente é o corpo. Também nós temos que ver como que está a mente da pessoa para poder tratar e poder fazer um tratamento integral dessa paciente e com isso ter muito mais sucesso em todos os tratamentos. Claro. Como que é essa procura, né? Assim, ela é predominantemente feminina, hoje ela é dividida, como que é a procura de... Você pode falar que ainda é predominantemente feminina, mas com o crescimento cada vez do sexo masculino. Tá? A mulher sempre vai estar muito mais presente no que tem que ver com a estética. E com o que tem que ver com as redes sociais, isso aumentou muito. A exposição de todo tipo de estética nas redes sociais faz que todas as mulheres procurem alguma coisa diferente para tentar chegar a essa ilusão de eu quero ser assim, eu quero estar assim. Tá? E com o que estávamos falando anteriormente, o que a estética ficou em uma terra sem lei por causa de todos os profissionais que estão fazendo esse tipo de tratamentos, aí piorou muito mais ainda. A mulher, ela quer estar diferente, não pode ser igual a outra, a amiga ou quem for do lado, porque ela quer sempre estar melhor. Sim. Você tocou num ponto interessante que é a divisão da estética hoje em outros profissionais, né? Então, desde o esteticista, né? Desde, sei lá, do dentista que faz a harmonização facial, né? Quais são os perigos desse monte de profissionais não habilitados especialmente para essa prática? Olha, em esse ponto, hoje nós temos todo tipo de profissional, até farmacêuticos fazendo cirurgia estética, temos fisioterapeutas, dentistas, até próprio médico que não tem especialidade fazendo esse tipo de tratamento. Isso ficou muito pior com as redes sociais. Na rede social, você pode conseguir cursos de final de semana para fazer esse ou aquele tratamento. Vem aprender a fazer bioplastia, vem aprender a fazer harmonização facial, vem aprender a fazer até cirurgias maiores como lifting de face em um final de semana. Então tem muito profissional que está entrando nisso pela facilidade de que haja que sair preparado e que depois existe pessoas que procuram esse tipo de profissional para fazer, tá? Por vários motivos, pela facilidade e principalmente o principal motivo é econômico. O profissional que não tem muita experiência, que ele tem um preparo muito limitado, ele vai fazer inclusive cirurgias em consultórios dentais, e aí com isso ele consegue abaratar o preço, mas as consequências, como você perguntou há pouco, podem ser muito graves. Já se teve, isso também ajuda muito o que tem que ver com as redes sociais, a divulgação de todas as complicações que nós temos. Já teve falecimento, já teve fatalidades dentro de consultórios médicos, já teve, inclusive, pacientes com deformidades causadas por esse tipo de profissionais. Então, ali vem a parte da consequência, onde você vai ter consequências gravíssimas mentais e psicológicas das pacientes e dos pacientes, porque tem muito homem também que está fazendo harmonização facial, que tem até a mudança completamente do como que era antes e como que está agora, tá?
tem uma deformidade, tem muitas vezes queimaduras, são consequências gravíssimas que isso vai ter que acompanhar a vida toda, né? Uhum. Conta um pouco desse processo, desse quase rastreamento de quem chega para fazer esse cuidado, né? Que você estava me falando. É muito importante eu registrar como a pessoa estava antes, porque existem tantas distorções da autoimagem que ela não se lembra mais. Exatamente, que estamos falando que uma das parte muito importante do que tem a ver com cirurgia plástica seria uma avaliação psicológica. Uhum. Uma avaliação psicológica, até uma avaliação psiquiátrica, para poder saber a saúde mental dessa pessoa, tá? Mas isso é muito difícil você ter, isso você vai ter tanto somente em grandes centros de formação, onde você tem um leque de profissionais que vão ajudar a fazer essa análise, só que na vida particular, no consultório, você não consegue ter isso. Então, cabe ao profissional poder identificar algum tipo de alteração, alguma coisa, e existem algumas coisas que uma das principais que temos que fazer é as fotografias pré-operatórias. O paciente que realmente tenha consciência de como que estava antes de ser submetido a qualquer procedimento. Uhum. Porque, como falei, já tem muitas mudanças, vai ter muitas alterações, às vezes até com profissionais muito experientes pode ter algum tipo de decorrência na cirurgia, e isso vai ajudar a que você possa comparar o antes e como que a paciente está agora, para que ela veja que realmente se mudou, teve uma mudança, teve uma melhora, tá? A maioria de pacientes, quando se vê no pós-operatório, ela esquece como era antes. Uhum. E aí entra a fotografia pré-operatória, porque aí você vai mostrar e aí a paciente vai falar, não, ótimo, mudou, tá bom, e aí você pode continuar fazendo o seu trabalho. Então agora precisa fazer um cuidado ainda para mudança de peso, tem que perder mais um pouquinho de peso, tem que fazer um pouco de exercício físico, tá? Uma das coisas que agora nós temos muito paciente com a evolução da cirurgia bariátrica é a perda de peso, e com isso essas pacientes, elas são as principais clientes para fazer exercício físico, mas não todo mundo faz, porque para poder ter certeza da mudança que teve, saiu de um IMC de 35, 36 para um IMC de 25, e aí vamos ver como que vai se fazer, como que está esse corpo com fotografias pré-operatórias, e aí depois mostrar como se conseguiu a mudança, né? Como que trabalha essa expectativa, né, com elas lá? Olha, acho que todo cirurgião plástico tem que ter um pouco de psicólogo, tá? Porque uma das coisas que nós temos que controlar muito para os pacientes é a ansiedade, tá? E eu começo já na minha experiência do dia a dia, com o pré-operatório, falando quanto tempo vai demorar, como vai ser, e uma das coisas que eu falo para todas as minhas pacientes, a primeira semana vai ser a semana do arrependimento, tá? Porque é uma semana muito densa, com muita coisa, tem que cuidar de curativos, tem que possivelmente usar cinta modeladora, tem dificuldade para levantar da cama, precisa de ajuda para tomar um banho. Então essa semana é uma semana que o profissional tem que ficar muito perto da sua paciente, porque ela está muito frágil. Depois que passa essa semana do arrependimento, aí você já passa uma segunda fase onde você vai cuidar da ansiedade, porque ela quer resultado muito mais rápido. E depende... Tem todo um processo de edema, né? Exato, e isso é uma das coisas que tem que deixar bem claro, que isso é individual. Não é uma receita de bolo que eu vou falar, mas primeira semana vai ter isso, segunda semana vai ter isso, terceira não. Sendo que cada pessoa vai reagir de diferente forma, e aí você tem que saber como orientar teu paciente para que essa ansiedade fique controlada. E você já vê, e também dependendo do tipo de cirurgia que você faz, vai vir o trauma cirúrgico, e com isso vai vir o edema, os hematomas, todas essas coisas que podem atrasar um pouco, mas aí cabe ao profissional estar do lado dessa paciente para que ela possa saber, olha, tá normal, fique tranquilo,
uma das coisas que me chama muito a atenção com os pacientes é: doutor, às vezes tem alguma coisinha diferente, tanta coisa. Isso é normal? E eu nunca respondo isso é normal, tá? Porque não é normal se tem alguma coisa diferente. Eu sempre respondo: está dentro do esperado, vamos a ter um pouquinho mais de paciência, vai melhorar com tanto tempo, mais ou menos pela experiência que tem. O profissional, ele já sabe, isso pode ser que demore uma semana, uns 10 dias, tá? E aí que está dos meus conselhos para todas as pessoas que estão procurando fazer algum tipo de tratamento. Sempre procurar profissionais que tenham experiência, porque com experiência que você vai conseguir dar apoio para o teu paciente, tá? E poder ajudar no que você precise. A parte cirúrgica e o pós-operatório, ela vai se recuperando aos poucos, mas se você não tiver a capacidade de dar um bom equilíbrio mental para a tua paciente, ela se sentir segura com o que você está oferecendo, ela vai ser um desastre. Aí a paciente fica muito desesperada e até, em alguns casos, a paciente vê que não está tendo esse apoio psicológico, ela até desiste do profissional e vai procurar um outro atendimento, principalmente quando já temos alguma intercorrência, alguma complicação, e aí o profissional não está dando apoio ou não é muito claro com o que está acontecendo, e aí a paciente se sente desamparada, aí ela fala: não, então eu não quero mais ser profissional e vou para outro profissional. Tá? O amparo o profissional em esse tipo de cirurgia é muito importante. E outra coisa que eu também vejo uma relação completa: a psicologia, a saúde mental da paciente me ajuda a que meu pós-operatório seja completamente tranquilo. Entendi, sim. Porque se eu tenho uma paciente ansiosa, ela pode não usar cinto, fica apertada, faz tudo errado. Tá? E eu tenho uma cartilha que entregou para a paciente na mão dela para ela seguir, e a pessoa que não está com um equilíbrio emocional para fazer essa cirurgia, ela vai fazer completamente errado. E aí tudo vai completar, vai inchar mais, vai dar problema, os pontos vão abrir, é uma coisa que tem. Então, se você tem uma paciente completamente tranquila e principalmente segura no que está fazendo, o pós-operatório vai ser sempre dentro dos prazos que você colocou para ela. Uma semana é isso, outra semana é isso. Geralmente, a maioria de todas as cirurgias que eu faço, com 30 dias o paciente está voltando para a sua atividade normal. Tá? Então, você já sabe, quando você identifica uma paciente que tenha algum sinal de que ela tem algum desequilíbrio emocional, psicológico, apoia mais, fica mais perto. Tá? Ou até, eu já fiz isso várias vezes no consultório, não opere. Não opere. Que pode ser mais complicado depois, para a própria paciente. Muito mais difícil para a própria paciente e para você, né? Porque você vai estar com uma paciente que fica o pós-operatório arrastado, ela não melhora, e aí você pede para fazer drenagem e aí não melhora. Então, é muito melhor operar uma paciente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouco, a senhora se equilibra, fica bem melhor, e aí vamos operar. Graças a Deus, na fase que eu estou hoje da minha vida profissional, consigo fazer isso, porque muitas vezes com o anseio de você fazer cirurgia, você esquece desse detalhe e aceita esse tipo de pacientes para você operar. E aí você não sabe o que aconteceu. Por que aconteceu? O que será que eu fiz de errado? Não era nada disso, não era o momento para operar essa paciente. Então, quando era muito mais jovem profissionalmente, e entrava em isso. Hoje não. Ou se eu consigo identificar alguma coisa, converso com a paciente. Às vezes a paciente nem volta no consultório, porque ela quer fazer. Daquele jeito. Ela quer, e ela quer nesse momento. Só que você fala, não é o momento, vamos esperar um pouco. E nesse pós-operatório pode ter influência de tudo, inclusive, por exemplo, quantos filhos ela tem, que idade seus filhos têm, se está em fase escolar, se vão ter férias, não vão ter férias, se tem um marido que apoia, tá? Ou às vezes a maioria de pacientes
de maridos, tem muitas vezes que eles são contra a cirurgia. Ah, você tá louca, por que você vai fazer isso? Mas a mulher, ela quer fazer. Ela se sente a necessidade e acha que ela vai ficar, ela tá vendo pelo corpo dela. E muito paciente, muito marido fala, não, eu tô aqui só porque quero acompanhar ela, mas eu não concordava com a cirurgia. Esse é um outro alerta. Esse é um outro alerta. E muitas vezes, quando acontece isso, eu peço para que a paciente venha com o marido para conversar comigo. Para que tudo fique equilibrado desde esse ponto de vista. E aí você poder fazer uma cirurgia tranquila e ter um pós-operatório muito mais tranquilo. Claro. Como que hoje você consegue pesar a tua opinião e o desejo das pessoas, principalmente com relação à harmonização, né? Quantidade de litro que põe de seio, quanto que vai pôr de quadril, porque assim, a expectativa às vezes é muito irreal porque vai ser obtido ou não vai ficar harmônico, né? Eu acho que o profissional, no meu caso, e eu acho que todo profissional, ele tem que saber a sua linha de trabalho. Tá? Então, por exemplo, tem muito profissional que é aquele profissional estético exagerado, que vai colocar sempre próteses mamárias grandes, lipoaspirações completamente de 4, 5, 6 litros, que são lipoaspirações, mega lipoaspirações. Então, todo profissional já tem que saber, e com isso, você já tendo uma linha, uma conduta de teu trabalho, você consegue a qualidade dos pacientes que vêm para você. Tá? Então, jamais no meu consultório vai aparecer uma paciente que queira colocar uma prótese de 500 ml, porque eu não coloco prótese de 500 ml. Eu sempre vou procurar a harmonia entre o tamanho do tórax, o tamanho da paciente, a estatura dela, tamanho do tórax, e aí oriento a paciente e falo. Muitas vezes o paciente fala, não, doutor, eu queria colocar 400 ml. Fala, não, esse não é o tamanho certo para você. O tamanho melhor para você vai ser uma prótese menor, tá? Então, muitas vezes, doutor, eu queria fazer uma prótese de mama, uma abdominoplastia, uma lipoaspiração. E aí eu falo, não, calma, não. Enquanto mais aumentamos o número de cirurgias, mais riscos nós temos. Então, nós temos, a partir do momento que você já coloca esses limitantes em teu trabalho, é uma coisa muito engraçada, e eu falo isso porque a minha melhor propaganda é paciente me recomenda paciente. Claro. Tá? Então, quando o paciente já sabe o que eu faço, a paciente que vai vir para mim é uma paciente que já conhece o meu tipo de trabalho. Tanto assim que na minha ficha, minha secretária, uma das perguntas mais importantes que eu tenho é recomendada por. Quem te encaminhou, né? Exatamente, porque aí quando eu já sei que ela veio recomendar por, eu já conheci meu trabalho. Então, os esclarecimentos vão ser mais tranquilos. Quando vem uma paciente nova e que não conhece nada do meu trabalho, aí eu tenho que esclarecer. E muitas vezes, agora com esse problema que nós temos nas redes sociais, a paciente vem com uma ideia completamente deturbada do tudo que é. Tá? Eles vêm com ideias que acham que vai acontecer e não sabem a realidade mesmo, que ela pode conseguir, que ela vai, quais seriam as indicações que ela tem. Não, ela viu fulana que fez tal procedimento, ela viu outra aí que fez tal procedimento, aí eu também quero fazer. E muitas vezes não tem essa indicação. Tá? Muitas vezes chegam a muita flacidez abdominal, doutor, eu quero fazer lipoaspiração. Eu falei, não é lipoaspiração. Você possivelmente vamos ter que fazer uma lipoaspiração complementar, mas a sua cirurgia é uma retirada de pele, é uma dermolipectomia. Né? Então, aí, com isso, você já tendo uma conduta já marcada no âmbito da cirurgia plástica, o paciente que vem, já vem um paciente recomendado, fica muito mais tranquilo. Tem uma área que me interessa bastante, que você também deve trabalhar, que é a construção ou a retirada mamária, né? A mastectomia para cirurgia de resignação sexual e a reconstrução depois de um câncer de mama, por exemplo. As cirurgias de mudança de sexo são cirurgias que aparecem pouco aqui em São José, tá?
mas aparecem porque a maioria de pacientes estão procurando São Paulo. Mas eu tenho sim a mastectomia para radical, tá? Logicamente, em todas essas cirurgias, nós temos que ter o cuidado de toda a parte legal do procedimento. A paciente tem que nos trazer toda a documentação, porque esses pacientes têm que ter a documentação já, o papel que já mudou, muitas vezes já mudaram o documento, e tudo, com tudo isso, não, tudo bem. Aí vamos fazer a mastectomia. E também do outro lado, a semana passada atendi uma paciente trans que ela já tinha feito a mudança de sexo, retirando o hormônio, tudo, e ela queria colocar prótese de mama, tá? Então existe esse lado, só que a única coisa que eu acho que tem que ter muito cuidado no que tem que ver com documentação jurídica, para que você faça uma cirurgia. Não sei se você acompanha esse tipo de coisas. Nos Estados Unidos nós estamos tendo nos estão mostrando que tem muita gente que fez essas cirurgias que agora estão entrando na justiça porque estão arrependidos de ter feito a cirurgia. Sim, entendi. E isso vem ali, entra a tua área de psiquiatria, porque eles não conseguiram, acharam e fizeram todo o trâmite. Não, eu vou fazer minha mastectomia, etc, etc. E daqui a pouco, 4, 5, 6 anos, estão completamente infelizes, né? E aí eles estão lá nos Estados Unidos entrando na justiça para quem fez a cirurgia. Tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Não tem... não, eu queria fazer porque quero fazer, mas ainda não fiz o trâmite. Não. Resolva a sua vida primeiro para depois fazer. E a outra que você comentou agora, a reconstrução de mama. A reconstrução de mama é uma cirurgia que eu acho que todo profissional que trabalha com isso dá muita satisfação você trabalhar, tá? Porque você, no primeiro atendimento que você faz para o paciente, você encontra uma paciente completamente abalada, completamente, eu acho que o balde de água fria que cai para um paciente que recebe o diagnóstico de um câncer de mama é uma coisa, uma tragédia. E você é a luz do fim do túnel, tá? Porque você sabe o que significa uma mama para uma mulher, né? A representação da mama, a feminilidade da mulher é tudo com mama. Então, ao saber que ela vai ficar sem mama e saber que existe uma esperança de que um profissional consiga fazer uma reconstrução de mama, para elas é o máximo. E isso é uma das coisas que eu atendo a primeira consulta e falo para as pacientes da seguinte forma: querida, estamos começando uma caminhada, tá? E essa caminhada vai ser longa entre nós dois, até você ter de volta a sua mama e de um aspecto que tenha, que seja muito parecido com uma cirurgia estética. Eu trabalho com mastologistas e eu sempre peço para o mastologista nunca mais fazer aquela cicatriz de mastectomia, que era uma cicatriz muito, muito estigmatizante, que é uma cicatriz que atravessava a mama. Então o que eu faço? Eles me chamam para entrar junto com a mastectomia, e aí o que eu faço? Eu sempre tento fazer uma cicatriz como que fosse uma mamoplastia. Sim. Tá? E aí, a maioria dos pacientes faço em duas etapas. Eles fazem uma mastectomia, eu coloco uma prótese expansora. Quando a prótese expansora já está no tamanho certo, coloco a prótese definitiva. Então, a maioria de pacientes, elas têm uma cicatriz, uma cicatriz e uma mamoplastia. E aí você tem, por lei, somos obrigados a fazer a simetrização do outro lado. Então, em definitiva, a paciente vai ficar com uma cicatriz de mamoplastia. Tá? A única coisa que tem também é no diagnóstico da câncer de mama é se o mamilo vai estar incluído na mastectomia ou não está incluído na mastectomia. Essa é outra tragédia que a mulher tem. Quando o mastologista fala para a paciente, olha, vamos deixar seu mamilo, a paciente fica muito feliz. Tá?
Agora, apesar de todos os exames diagnósticos, ainda temos pacientes que retardam muito o diagnóstico do câncer de mama. E aí não tem jeito, nós temos que fazer essa mastectomia com retirada do complexo areolomamilar. E aí vem uma segunda tragédia, porque vou perder a mama e vou ficar sem mamilo. Mas hoje, graças aos profissionais tatuadores, eu tenho uma menina tatuadora que trabalha comigo há muitos anos, eles fazem uns trabalhos em 3D que o mamilo parece que bacana. Completamente. Então, todo esse conjunto de tratamento, você vê a tua paciente que chegou completamente amuada, completamente triste, e que no final do tratamento você já está feliz, ela está sorrindo já com sua mama, é uma coisa que dá muita satisfação para o profissional. Do ponto de vista legal, assim, né, que até é uma coisa interessante, normalmente você faz o processo da mastectomia, por exemplo, via convênio, né, para poder tirar o câncer e depois ter um processo novamente para poder fazer a reconstrução. Hoje em dia daria já você fazer os dois processos ao mesmo tempo? Dependendo do plano de saúde. Existem planos de saúde que eles autorizam a mastectomia, a colocação da prótese definitiva junto com eles chamam mamoplastia da mama oposta, tá? Tem plano de saúde que autoriza essa, e geralmente na mama oposta, como eu coloquei próteses no lado doente, eu também vou ter que colocar prótese do outro lado. Muitos planos de saúde, isso aí só eles devem saber o porquê e explicar porquê, eles não autorizam a prótese do outro lado. Então, como que eu faço a reconstrução do outro lado? Mas é incógnita. E eu faço a mamoplastia de um lado, a paciente fica com essa 6 meses, peço para o plano de saúde ou para fazer a simetrização, a mamoplastia da mama oposta, e o plano de saúde libera. Então, a única coisa que tem é que em esses pacientes que eu faço em 2 fases, você consegue fazer 2 fases, nas outros pacientes que o plano de saúde é um pouco mais difícil, faço em 3 fases. Porque faço mastectomia com prótese expansora, coloco na segunda cirurgia a prótese definitiva do lado doente e a terceira cirurgia para fazer a mamoplastia do lado oposto. Mas toda paciente, por lei, logicamente eu estou falando de a medicina suplementar, né? Eu estou falando de plano de saúde, porque hoje nós sabemos que continuamos com muito problema com o SUS. A paciente faz mastectomia, mas não consegue a reconstrução. Não consegue a reconstrução. Não tem. Ele é bem posterior ou não consegue a parte... Bem posterior, muito posterior, não consegue. Porque o número de mastectomias no SUS são imensos e não tem um hospital que consiga. Em todo o Brasil sempre tem algum hospital que consegue sempre atender, que faça esse tipo de cirurgias, mas é muito pequeno. É muito pequeno. Não consegue cobrir toda a demanda que tem de mastectomias. Aqui mesmo no São José, inclusive, tem até um gesto que eles fazem próteses externas para entregar para paciente que não tem, para você manter com a prótese externa. E tem no sistema público de São José, existe o acesso? Muito pouco. A reconstrução? Quase não tem. De vez em quando, algum colega tem um serviço de mastologia que está atendendo no Pio Doce, mas eles não conseguem atender a demanda. E de vez em quando tem algum programa de mutirão de cirurgias e se faz alguma cirurgia, mas a demanda não é atendida. Na realidade, eu tenho aqui em São José, hoje estou com 20 anos em São José, e há 20 anos atrás o hospital que atende a cidade é quase o mesmo hospital de 20 anos atrás. Hoje, o hospital que nós temos, então não tem como atender uma demanda. Quando eu cheguei aqui em São José, há 20 anos atrás, eram mais ou menos 300 mil habitantes, hoje estamos com quase 750 mil. E como que vai atender? Não tem como atender. A demanda cresceu em todas as especialidades, em todas as coisas, então não tem. Não tem como você conseguir atender, né?
Tá certo. Patrício, muito obrigada. Super edificante. Que bom, que bom. Porque a gente tem. conversa normalmente de plástica só as questões mesmo técnicas, né? Ou às vezes estéticas, né? Mas eu acho que a questão mais interessante da plástica são as repercussões, né? Os limites, né? O equilíbrio para poder, né, tentar fazer o procedimento e ter bom resultado, né? Quando você me convidou, eu achei muito interessante, e meu foco era sempre pensar no que tem a ver com psicologia, porque eu pensei assim, Laura está me convidando para falar, ela não vai querer saber como que eu coloco a prótese por trás, por frente, nada. Ela quer saber sobre quais podem ser os impactos sobre a cabeça da pessoa. Existem impactos excelentes, o paciente melhora muito, muda da água para o vinho depois de uma cirurgia plástica, se ela consegue mais ou menos o resultado que ela quer, e existe até impactos catastróficos, como eu falei para você. Tem uma das coisas que até na própria literatura médica de cirurgia plástica fala, a rinoplastia. A rinoplastia é uma cirurgia que o profissional tem que ter muito cuidado, porque a rinoplastia muda completamente a face da pessoa. Sim, pensei nessa na construção mandibular. Exatamente. E aí você faz uma rinoplastia sem poder identificar muito todo o contexto psicológico do paciente, e ela simplesmente depois da rinoplastia você acha outra pessoa. Exato. E aí vai procurar a psiquiatria, porque mudou por completo. E isso está acontecendo hoje muito com a harmonização facial. Sim. Os exageros, os desesperos, e muitas vezes a exagero em uma harmonização facial, você vai vendo que o psique da paciente vai mudando. Ela vai cada vez piorando, mas ela não se reconhece que está piorando. Ela acha que está melhor, mas todo mundo está vendo que não, que ela está se deformando, mas para ela está sendo bom. Então, a importância de você ter um psique muito equilibrado para você poder procurar esse tipo de tratamentos estéticos é muito importante. Claro. E com essa demanda que agora temos, que virou uma coisa exagerada, aí as consequências vão ser muito maior no que tem a ver com a psicologia, com a psiquiatria. Sim. Tá? Porque se você vê, o boom está 5 anos, 6 anos, isso com 10 anos, quais vão ser as consequências definitivas que vamos ter? Daqui a alguns anos, né? Alguns anos vamos ter muita gente ou deformada ou com muito problema psicológico. Claro. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite.